E aí, gente, Hackerman aqui. Esse é mais um vídeo relacionado ao estado de inconsciência no cérebro. Esse assunto que é muito importante para a inteligência artificial, para a criação de AGIs, né? Sistemas computadorizados que consigam pensar. E a gente terminou o último vídeo nesse slide, que quando a gente fica com anestesia, a gente fica meio doido, né? A gente consegue falar coisas de forma incoerente, fica eufórico, disfórico, enfim, fica meio doido. E tem crescimento de atividades do tipo beta no cérebro. E as ondas do tipo beta são assim. Para mostrar uma comparação, as ondas do tipo alfa são assim. E as ondas do tipo beta são assim. Então dá pra ver que é um pouco diferente. Os intervalos são maiores e a frequência de oscilações são maiores. Então, no geral, quando você está com essa... quando você está na primeira fase relacionada por exemplo, quando você vai no dentista e aí te dão a anestesia, você vai ficar meio desnorteado, né? Normalmente depois da operação, né? Não sei se antes também, mas normalmente eu vejo mais depois da operação. Então, ele vai dizer que esse estado é meio que paradoxo, né? Porque a droga, né? Que vai te deixar inconsciente, meio que sem sentir a boca, no caso de você estar no dentista, né? Então, o medicamento, né? Que é feito para te fazer inconsciente, te induz a uma excitação ao invés disso. Então você fica meio, sabe, totalmente aéreo, né? Então, antes de você entrar na parte da inconsciência, né? Na parte que você vai ficar meio totalmente sedado, né? Você vai ficar meio doido, assim, enfim. Dependendo do tipo de anestesia, se ela for geral ou local. Eu recomendo vídeos sobre isso, né? Muitos estão em inglês, eu não sei se tem muito em português. Mas eu acho que já vi português. Eu vi um menino, acho, português no hospital com a mãe. Mas, por exemplo, aí é de uma menina que eu citei recentemente, né? Que ela começa a falar que ela perde, que ela vai falar, tiraram meu dente e começa a chorar. Mas tem muitos nesse vídeo aqui, eu recomendo que você veja esse vídeo. É muito engraçado, vou deixar o link na descrição. Esse vídeo é muito engraçado. Tipo, é aquela coisa, tipo, sabe aquele vídeo lá relacionado a Vine, enfim, é mais ou menos isso. Só que em outro nível. Porque as pessoas realmente ficam meio grog demais. Muito mais de quando que as pessoas ficam bêbadas, muito mais que isso. Elas ficam totalmente doidas. E todos esses exemplos aqui é relacionado a dentista, né? Então foi no dentista, tirou o dente, teve que usar anestesia na boca, né? Anestesia local. Então, só que no caso da anestesia geral, você perde totalmente a consciência, né? Então, na anestesia geral, você perde o estado de consciência e pode... e aí, para o médico saber se o cara está consciente ou não, né? Ou o nível de inconsciência que ele está, pode ser facilmente visto nisso, né? Que os médicos eles vão meio pôr o dedo na sua frente, de repente, e ver se você consegue olhar, se você conseguir, enfim, fazer qualquer coisa na sua frente para que você entender se você está conseguindo entender as coisas ou não. E conforme a consciência vai crescendo, né? Vai tomando conta, a inconsciência no caso, através da anestesia, você começa a parar de conseguir ver o dedo do médico, né? De seguir ele. E começa a piscar mais o olho, enfim. Depois de um tempo, os reflexos da córnea vão ser perdidos e no fim você vai começando a se perder do que está acontecendo ao seu redor. E essa anestesia é dividida em fases, né? Que a gente viu antes, naquele slide sobre as ondas cerebrais, né? Relacionadas à anestesia geral. Ele vai dizer que no estado da anestesia geral, vai cada vez ficando mais profunda, o tempo entre os períodos de atividade alfa, daquelas ondas do tipo alfa, cresce. Então, no caso da fase 3, por exemplo, no 2 e 3, você tem tipo um pico de atividade para, um pico de atividade para, um pico de atividade para. É como se tivesse tipo, sabe quando o carro não tá pegando, ele vai um pouco, para, vai um pouco, para, mais ou menos a mesma coisa. Tipo, vai, mas não vai, né? Então o cérebro fica meio nesse negócio. Tipo, dormindo e acordando, dormindo e acordando. Embora você esteja no estado consciente nesse caso. No caso, a parte 4 é a mais profunda, que é o estado isoelétrico,
que, tipo, você tá realmente, você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Eu acho que nem consciência do que tá acontecendo ao seu redor você tem. De ouvir as pessoas, não tem nada. E é também relacionado também fica no nível da morte cerebral, né? Tipo, a atividade é zero. Embora você ainda esteja vivo. E aí da questão de você recuperar a consciência, né? Depois após a anestesia, né? Provavelmente depois de fazer a cirurgia e tal, o paciente passa por um estágio de consciência mínima, né? Então ele fica meio desnorteado aí depois da cirurgia, né? Não sei se todos os casos, quanto tempo dura isso, né? Não sou médico, né? Nunca fiz uma cirurgia, mas dá pra ver aí que você ainda fica meio grog. No caso da anestesia local, no dentista, você também fica, depois da anestesia, meio grog. E aí vai falar usando fMRI, né? Ressonância magnética funcional e gravações de potenciais de campos locais, né? Mas a ressonância magnética é mais conhecida, em que é provido, né, dos seres humanos evidência de mecanismos córticos da consciência que poderiam ser induzidos pela anestesia. Então, basicamente, tem parte do cérebro que são os alvos da anestesia. Então, tem parte do cérebro que, quando você usa anestesia, quando você usa prosofol, essas partes do cérebro vão ser as mais afetadas. Esses vão ser os alvos do prosofol, quimicamente. Como o tálamos, por exemplo. Enfim, então vão ter áreas específicas do cérebro, que vão ser o foco da anestesia. E que a gente pode pensar, se tem uma parte que quando a gente desliga, você fica inconsciente, como o tálamos, por exemplo, significa que é bem importante isso daqui para a consciência. Porque eu já vi casos, eu acho que o estúdio Hamaroff falando, numa palestra dele, uma palestra que tem no YouTube, todo mundo, você pesquisa o nome dele, palestra, em inglês, né, você já acha. Tem uma palestra deles falando sobre esse negócio sobre consciência, né, sobre a teoria dele, né, da Archer Theory, que ele diz que em alguns casos, tem casos, né, que a pessoa com metade do cérebro consegue viver, consegue fazer as coisas normal, só com metade. Só que se você tira partes específicas, talvez não funcione nada. Essas partes que a gente está falando. Então, tem sim partes que são as mais importantes relacionadas à consciência que a gente tem. Então, nesse exemplo, né, se você tiver metade do cérebro cortado, né, é claro que ninguém quer testar, né, mas se realmente metade do cérebro cortado você conseguiria. Eu não sei se, tipo, teria que deixar uma parte ou outra, né, mas enfim. Eu não sei se esse corte poderia ser, tipo, lateral ou, enfim, se fosse de cima para baixo, não sei. Mas ele falou relacionado a isso. Mas sim, tem partes importantes para a consciência que são mais importantes do que outras. E aí vai falar relacionado a receptores alvo da anestesia geral. Então tem receptores como, por exemplo, o GABA, que é uma proteína específica, e o NMDA, que são receptores. O que é um receptor? O receptor vai ser o que vai receber os neurotransmissores no cérebro. Então, por exemplo, quando você está falando com alguém, enquanto você está falando, as coisas que estão sendo faladas e as coisas que você está falando estão sendo processadas no cérebro. A conversa que você está tendo está sendo processada no cérebro. De alguma forma que a gente não sabe como ainda, na neurociência, mas a gente sabe que nosso cérebro está processando essa informação. E como que o cérebro envia informação na sua rede, né, de bilhões de neurônios? Ele usa neurotransmissores, né, que estão nas sinapses, né, que imagina as sinapses como bolsas que vai cair nessas bolinhas que são os neurotransmissores e que vão se conectando de sinapse para sinapse. E quando você envia de uma sinapse para outra os neurotransmissores, vai ter os receptores, né? Que vai ser, por exemplo, como se fosse aquele cara que vai receber a bola de beisebol, aquele cara que fica recebendo as bolas de beisebol, seria a mesma coisa. Então ele recebe todas as bolinhas de beisebol que são lançadas para ele. Então os receptores eles vão pegar os neurotransmissores e processar eles para o próximo neurônio. Então essa é mais ou menos como funciona. Só que especificamente essas proteínas elas vão funcionar no córtex, né, na parte da metade para cima do cérebro,
especificamente no tálamos, que vai ser aqui o GABA receptor, aqui falando sobre o GABA receptor, que vai ser relacionado ao sistema nervoso. Aí dá uma foto do GABA receptor. Dá pra ver um elemento químico que a gente viu antes, né? Uma proteína, se não me engano. Benzodiazepine, que é relacionado à anestesia também. Enfim. Dá pra ver os canais de íons ali passando, não vou explicar isso por enquanto. E aqui é no Protein Data Bank, vai mostrar um pouco esse receptor. Dá pra ver ele em 3D, né? Você pode pegar isso daqui. Você precisa ir daqui no Google. Esse nominho aí, ó. 6T nesse Protein Data Bank. Você já acha. Você consegue ver o 3D dele, né? De como funciona. E a NMDA, estrutura em cristal, né? Dessa proteína. Que é um receptor também. Então, eu sei que é meio complexo daqui, eu não expliquei nada sobre isso em nenhum vídeo por enquanto. Eu não falei nada sobre química ainda. Mas esses daqui são meio que formulações químicas da proteína, né? Então parece muito complexo, mas essas espirais, essas pontas são relacionadas à forma que a proteína funciona, como ela age, né? Então eu vou pegar uma foto aqui relacionada a isso. E vai dar pra ver muito sobre as sinapses, né? Então dá pra ver a parte pré-sináptica, né? Seria aquelas bolinhas de beisebol que eu falei antes, né? Que elas vão descendo aqui e de sinapse para sinapse, né? Lembrando que a sinapse é como se fosse a ponta do neurônio. Então vai ter um braço que se chama axon. E na ponta desse axon vai ter a sinapse que vai conectar um neurônio com o outro. Embora essa rede de conexão é muito mais complexa do que parece. E essa parte pré-sináptica são aquelas bolinhas na bolsa que elas vão descer. E aqui estão os receptores. Dá pra ver que ali que é dois tipos de NMDA, né? O GluN2A e o GluN2B. E o laranja aqui é o GluN2A. Então dá pra ver 3 receptores desse tipo ali. E um do tipo verde ali, que é o tipo B ali. Vamos falar tipo A e tipo B que é melhor. E basicamente eles vão ter a função de receber esses dados. Aquela parte de baixo não é muito importante, porque na verdade esse artigo é relacionado o NMDA em doenças, né? O sistema nervoso. Então essa parte de baixo não vou explicar porque é relacionado ao artigo deles. O que tem que pegar aqui é a parte de cima, né? Que é os receptores que vão receber os neurotransmissores. Que vão passar a informação para o próximo neurônio. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto. A gente vai continuar no próximo falando sobre as áreas do cérebro que são mais usadas relacionadas a essa proteína. Então vai ter áreas do cérebro que vão processar, que vão ser usadas como forma de receptor importante. E basicamente o objetivo da anestesia seria bloquear esses receptores. Então bloquear esses receptores para que eles não funcionem. E aí você ter a pessoa ficar realmente inconsciente. Então em diferentes níveis, né? Enfim, talvez os níveis de inconsciência tenham a ver com o nível de alastramento desses receptores sendo desligados, entre aspas, por um tempo. Também como se desligasse a luz por um tempo. E se programasse ela para vir daqui a 2 horas. Então eles põem lá sei lá, 50 gramas de prosofol, vamos supor. Não é isso, tá? Mas vamos supor que ele põe 50 gramas de prosofol. E aí ele fica inconsciente por 2 horas. Vamos supor, entre aspas, né? O prosofol é mais usada. Medicina para isso hoje em dia na medicina. E ele fica inconsciente por 2 horas, né? Então, quando ele ficar no nível de inconsciência maior, você vai ter um alastramento provavelmente maior da rede de sinapses que não estão conseguindo passar os neurotransmissores. Então o objetivo da anestesia é impedir que os neurotransmissores ajam da forma que ele deveria. Então esse é o foco da anestesia. Então não tem nada a ver com... Porque normalmente quando a gente pensa em anestesia, a gente pensa, nossa, ele deve parar o seu corpo, né? Tipo, seu corpo não consegue se mexer, você dorme. Não.
os seus neurotransmissores, eles ficam de tal forma impedidos de agir da forma correta, que você tem um nível tão baixo de atividade neural que você fica inconsciente. Então não é que você não tem atividade neural, você tem, mas é um nível bem baixo. Da fase 3, né? Na fase 4 é quase nulo. Que aí você tem um alastramento bem grande relacionado a isso. Em partes específicas do cérebro. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando que ele é muito importante para a inteligência artificial. Até o próximo.